O filme começa na Universidade de Columbia, Nova York no final dos anos de 1800. O Dr. Alexander Artegin andando pelos corredores. No entanto, a preocupação do cientista com seu trabalho faz com que ele esqueça o encontro com Emma, sua amada. Ele é um visionário além do tempo em que vive. Porém, por enquanto está atuando como professor associado na universidade. Ele deseja o melhor para o futuro de seus alunos, vislumbrando uma sociedade fora dos padrões atuais com carroças nas ruas, chapéus e vestidos pesados das damas. Em casa, o professor cientista trabalha em seu laboratório. Ele está construindo uma máquina diferente de qualquer outra que o homem já tenha construído até então. O colega David Philby insiste para que Artegin seja um pouco mais conservador e não perca tempo com invenções sem utilidade imediata. Saindo para um compromisso já atrasado. Artegin é distraído no caminho por automóvel a vapor ali com defeito, mas ele continua seu trajeto. O tempo para. Ele é contra a bela Emma Thompson, e ele demonstra ansiedade para expressar a ela seu desejo de noivado. Ele oferece a Emma um anel, que ela aceita logo e demonstra muita felicidade com isso. Saindo de trás de uns arbustos ali no Parque Verde, a alegria do casal é interrompida por um homem armado e que anuncia um assalto exigindo os pertences deles, a carteira e o anel de noivado com Emma. Mas ela recusa entregar o anel de noivado. O doutor reage e eles brigam. O desfecho mais trágico ocorre, a Han dispara e Emma é atingida. O homem foge deixando sua vítima nos braços do noivo em prantos e então ela falece. 4 anos depois, o cientista Alexander Artegin agora está ainda mais obcecado pela ciência desde que sua amada foi tirada dele. A governanta da sua casa, Vatit, e o mordomo Philby, pedem ao doutor que ele reaja e supere aquele estado de ruim do passado e siga em frente, siga para o futuro com sua vida. Porém agora ele tem um plano para realizar, mas isso vai precisar que ele siga de volta ao passado. A sua maior invenção, a máquina do tempo está sendo testada e usará as pontes de Einstein e Rosen, teoria postulada ainda no futuro, para recuperar a vida de sua amada naquele fatídico dia no Parque Verde. O doutor acelera a máquina do tempo e volta para a noite que perdeu Emma. Ele fica emocionado ao encontrar Emma, pois tinha 4 anos que não a via. Ali, Vivinha da Silva diante dele, ele fica muito emocionado e lembra dos eventos daquela noite ruim, então, em vez de ir ao parque, decide que irão para o centro da cidade. Dessa vez na caminhada com Emma, Artegin ignora o carro com defeito pois agora ele está de olho em Emma. Ela sente algo estranho nele, uma ansiedade, mas ele apenas lhe diz para irem logo para casa e ficar lá. Artegin vai até uma loja do outro lado da rua para comprar flores para Emma e pede que ela o espere onde está. Já dentro da floricultura, um acidente com uma carruagem acontece onde o cavalo dispara descontrolado e atinge Emma. O doutor fica surpreso e triste novamente com aquilo tudo. Ainda confuso, ele percebe que criou um paradoxo no tempo ao intervir na morte da sua amada. Ele entendeu que o destino selou a vida dela naquele dia, não importava o que ele fizesse. Sabendo disso, ele retorna ao seu laboratório e planeja outra viagem. Mas agora ele quer ir mais longe, no futuro. Ele dispara os comandos da máquina do tempo e viaja para muitos lugares. Até um dia em que presencia a queda da Lua na Terra. Conseguindo escapar de eventos cataclísmicos e guerras pelo caminho, o Dr. Artegin estaciona a máquina. Ele segue até a Biblioteca Pública de Nova York. Lá onde conhece Vox, uma inteligência artificial holográfica que afirma para ele que tem todo o conhecimento do mundo guardado ali. Impressionado com a inteligência artificial, Artegin pede acesso a informações sobre viagem no tempo, mas a inteligência artificial alerta que isso é considerado ficção científica. Mas o nome do doutor está listado entre os nomes de pessoas conectadas a possíveis viagens no tempo. Frustrado com aquela desinformação, o doutor decide viajar ainda mais para o futuro indo até o ano de 2037. Nesta data uma catástrofe atingiu o mundo, deixando-o em cinzas. Os socorristas tentam ajudar o homem confuso, que pergunta o que aconteceu. As evidências demonstram que a Lua se desintegrou após as demolições das colônias lunar dentro de túneis, desfragmentando o planetinha linar que foi sugado pela Terra. De volta para a máquina do tempo, em pânico ao longo do caminho, ele entra desconcentrado e acidentalmente marca um curso para o futuro ainda mais distante. A viagenzinha nesse trem doido termina no ano 800 e 2701. O doutor, ao sair da máquina, encontra um grupo de indígenas do local, eles o levam dali e cuidam dele. O doutor recupera os sentidos e tem seu primeiro encontro com um de seus salvadores, um menino aborígene.
Artegen descobre que eles vivem em uma comunidade de cabanas agarradas às bordas das montanhas, e toda a tribo fica surpresa com sua aparência. Um deles, uma menina, consegue se comunicar com ele, afirmando saber a língua das pedras. Segundo ela, todos aprendem isso durante a infância, mas tendem a esquecer ao longo do tempo. O chefe da aldeia acha que eles devem se livrar do estranho jogando-o no rio, mas a menina pensa diferente. Artegen explica que vem do passado, algo que eles entendem. Mara convence aos outros de que o estranho é um idiota errante ou um louco porque bateu a cabeça em sua jornada, então ele consegue sair em segurança. Ele então explica os costumes do mundo do passado e Kalem, o irmão de Mara, acha incrível aquilo. Artegen está impressionado como o mundo mudou até aquele ponto da história. Olhando para o céu, ele nota a lua semi-destruída, com um pequeno cinturão de fragmentos ao seu redor. Ele pergunta a Mara por que eles tiram seus barcos da água à noite. Mara diz que irão procurar flores no dia seguinte. Mas na floresta, uma presença maligna avança sobre eles. É monumento de crânios, mas acaba sendo o pesadelo de Artegen, fazendo-o acordar. Quando Artegen explica o sonho, ela diz que todos ali já experimentaram o mesmo pesadelo. Ele pergunta sobre a palavra Morlock, mas Mara afirma que é apenas uma história infantil. Mara pergunta por que ele decidiu voltar no tempo, e ele explica que foi para entender por que o passado não pode ser mudado. Artegen pergunta por que não há pessoas mais velhas na aldeia, mas Mara apenas responde que elas partiram daquele lugar para não ficarem presas ao passado. Eles chegam a um campo de moinhos, onde Kalem os recebe animadamente, querendo saber mais histórias sobre Nova York. Eles na máquina do tempo. Ela pede para levar seu irmão ao passado, pois ela tem medo. Ouvem gritos e rugidos na distância, a aldeia estaria em perigo. Os gritos se intensificam e eles descobrem que toda a aldeia está fugindo. O doutor encontra uma criatura humanoide parecida com um macaco e corre para se proteger. Logo, mais criaturas chegam, lançando dardos contra todos. Mara é atingida e ao examinar Artegen percebe um líquido negro e viscoso no dardo. Ele e os outros aldeões acabam cercados pelas criaturas macacos que até de dentro da terra. Eles capturam várias pessoas usando força descomunal e pulando dentro de buracos de areia. Uma das criaturas pegou Kalem, e Artegen vai em seu socorro. Pendurado em um dos moinhos, uma criatura segura seu pé. A besta cai no chão de vários metros de altura, desmaiando por alguns momentos. A criatura levanta novamente para atacar o doutor e consegue derrubá-lo, ficando ao seu lado. Kalem vem em seu socorro, usando fogo para afastar a criatura, escapando por meio de dutos de metrô escondidos na areia. Ele vê como Mara é capturada e levada para o subsolo no esconderijo das criaturas. Eles deverão resgatar os capturados, mas as pessoas não entendem sua proposta, pois, segundo elas, é assim que funciona a vida na aldeia. Quando Artegen reprova a falta de defesa dos aldeões, o líder lhe diz que aqueles que lutam são os primeiros a serem capturados. Ele então vai conversar com Kalem, dizendo que eles devem fazer algo a respeito, mas o menino apenas comenta que, uma vez que as criaturas capturam outras, não há mais nada a discutir, confirmando que eram os Morlocks. Apesar disso, ele aprende sobre um lugar onde os fantasmas habitam e vai até lá com Artegen à noite. O lugar acaba sendo um espaço com parafernálias do passado, incluindo vários hologramas de Vox, que Artegen lembra de sua visita ao museu. Embora o software de Vox não atualize mais automaticamente, suas coletadas lhe dizem que agora existem duas espécies dominantes na Terra, uma vivendo na superfície e outra vivendo nas profundezas. Vox gerou uma consciência pessimista ao longo dos anos e fala sobre como é esmagador ter todo o conhecimento do mundo à disposição, mas não poder fazer nada a respeito. Ele até se lembra de seu encontro anterior com Artegen e lhe diz que conhece os Morlocks por causa de um membro da aldeia que conseguiu escapar e ficou lá com ele, conversando. O doutor pede ao holograma a verdade, mas o holograma o avisa sobre quão crua a verdade pode ser. Vox lhe diz que seu antigo amigo veio do leste da floresta e que ele poderia encontrar respostas lá. Ele se depara com o mesmo monumento de crânios de seus pesadelos. Artegen diz que irá sozinho resgatar Mara, e Kalem lhe diz que os Morlocks também levaram seu relógio com eles, algo que o médico não entende. Ele desce um penhasco, até encontrar a entrada de uma caverna. Dentro, ele encontra mecanismos complexos, incompatíveis com uma tribo como as pessoas da superfície. Ele segue um par deles por um sistema de túneis e vê como os seres têm sua própria sociedade metalúrgica subterrânea.
Artegen acaba em uma sala de açougue, onde há várias ferramentas de tortura e uma pilha de roupas, com o colar de Mara em cima. Depois de puxar uma alavanca acidentalmente, ele cai em um poço de água com restos humanos, e é encontrado pelos Morlocks, que o fazem prisioneiro e o trancam em um porão. O porão acaba sendo mais espaçoso do que o esperado, e depois de descer algumas escadas, Mara é encontrada em uma jaula, com uma figura em um trono à sua frente. A figura é o Vermorlock, o líder da tribo, e ele explica que, desde a destruição da Lua, a raça humana foi dividida em duas seções, aqueles que estão acima e aqueles que estão abaixo. Os Morlocks se reproduzem em castas, alguns sendo o cérebro e outros o músculo, fáceis de manipular telepaticamente. Eles capturam humanos na superfície para usar como alimento, e apenas alguns, os mais ótimos, são poupados para servir como receptáculos para novos Morlocks. Ele também explica que está usando seus poderes telepáticos naquele momento apenas para manter os Morlocks sob controle, pois sem isso, eles exauririam as reservas de alimentos em questão de meses. O Vermorlock revisa as memórias de Artegen e o chama de hipócrita por criticar seu estilo de vida, quando viajar no tempo é igualmente antinatural. Artegen vê ao fundo da sala sua velha caixa de relógio e é transportado de volta ao seu antigo laboratório, onde encontra os planos da máquina do tempo. Ele vê Emma com seus filhos sonhadores, a vida que ele nunca teve. O Vermorlock lhe diz o motivo pelo qual ele não pode mudar o passado. A morte de Emma fez com que ele criasse a máquina do tempo para resgatá-la. Com Emma viva, não haveria máquina, criando um paradoxo temporal. A criatura revela a máquina do tempo a Artegen, oferecendo-a a ele. O doutor pede também seu relógio, e o Vermorlock o entrega, mas nesse instante, Artegen puxa-o para perto, iniciando uma luta. Ele ativa a máquina do tempo no meio da briga, mas não consegue superar a força daquele ser do futuro. Artegen destrói uma válvula, distraindo o Vermorlock e fazendo com que ele fique preso pelo pescoço fora do alcance da máquina. Aciona os controles e viaja de volta para o ano 800 e tantos mil para resgatar Mara, usando seu próprio relógio para interferir no processo de viagem no tempo. A máquina do tempo está descontrolada e emite uma onda temporal, envelhecendo todas as criaturas no alcance das ondas do tempo, transformando-as em pó. Mas o casal consegue sair bem no tempo certo dali. A máquina explode num flash de luz. Mara lamenta que Artegen tenha perdido sua máquina do tempo, mas ele não se importa mais, já que deixou seu passado bem para trás. A tribo, agora que descobriu a inteligência artificial Vox, se divertem ouvindo suas histórias do passado. Artegen conta a Mara e Kalen como era seu antigo laboratório, e sobre Philby e Vatit. Na trama de Volta ao Passado, Philby diz a Vatit que ele e sua esposa precisarão de uma nova empregada, oferecendo o trabalho a ela. Ela aceita, pelo menos até que o Sr. Artegen retorne. Philby sai de casa, e eleva seu chapéu ao alto, em homenagem ao seu amigo desaparecido em algum lugar no futuro.